Peço a Deus que eu consiga enxugar tudo que Ele falou para mim em pouco tempo, porque a hora voa, o tempo já se foi bastante. E eu quero perguntar a você, como você vence seus momentos de crise? Você vai pensar, né, no seu cantinho aí, como você vence os seus momentos de crise e angústias? A Bíblia diz, em Provérbios 24, versículo 10, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Observa uma coisa, amados, vocês já viram pessoas que passam coisas terríveis? Eu já vi muitos comentários assim, olha, aquela mulher sofre tanto, 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 mas ela tem uma alegria, meu Deus, ela é uma coitada, como ela sofre, mas quando ela chega, ela tem tanta alegria. Vocês não já ouviram essas frases por aí? Olha, aquele senhorzinho tem uma família, todo mundo lá é doente, mas ele tem uma alegria. E eu fico perguntando, mas de onde vem essa alegria? A alegria do crente, a alegria do servo do Senhor é a força do Senhor. Essa é a nossa alegria. Mas a Bíblia diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu já quero trazer um entendimento para nós. Você pode acontecer por várias circunstâncias, de você viver num ambiente de profunda angústia, de profundo caos. Mas a diferença é quando essa angústia você não permite que ela more dentro de você. Porque estar no ambiente angustioso é uma coisa. Agora, permitir e convidar que a angústia entre para dentro de você já é outro departamento. Ao contrário, quando você vê o ambiente da angústia e você se projeta em Deus e fala, angústia não vai encontrar habitação em mim. Porque o meu Senhor é aquele que me fortalece. O Senhor Jesus faz forte ao cansado, multiplica as forças daquele que não tem. Nós falamos agora do poder da ressurreição. Salmo 112, versículos 7 e 8, ele diz uma grande verdade, que o crente, o servo do Senhor, ele quando ouve uma notícia ruim, ele tem o coração bem firmado e não teme, e não se atemoriza de más notícias. Firmado está, ó Deus, o meu coração. O coração bem firmado não teme e não se atemoriza de más notícias. E eu pergunto para nós, firmado em quê? Quais são as bases da nossa fé? Quais são as bases que eu tenho para eu realmente crer que é possível eu viver num ambiente de sofrimento, mas não viver no sofrimento? E é essa a receita do céu que o Senhor quer que nós aprendamos. Amém? Posso ouvir um amém? Mas já um tempo atrás, eu preguei aqui sobre... eu não me lembro agora o tema da mensagem, eu contei tanta desgraça. Falando tantas coisas, né? Que eu falava que era tanta perturbação que aconteceu naquele ano. Doença, enfermidade na minha família. Mas uma coisa eu aprendi com Deus. O coração bem firmado não teme. Não se atemoriza de más notícias. E a Bíblia ainda fala no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se contra mim estourar a guerra, ainda assim terei confiança. Sabe por quê? O Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação. Salvação não é só para a eternidade. Salvação é no tempo presente. Salvação também é de situações de hostilidades da vida. É quando você vê que você clama ao Senhor, e Ele te responde como diz a palavra. Clama a mim e responder-te-ei. É como se o Espírito estivesse gritando no teu coração. Clama! E anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que não sabes. Deus clama no nosso coração. Ele grita dentro de nós. Você já orou assim? Eu teve momentos que eu gritei assim no telefone com uma irmã. Não para ela, mas para Deus. Eu estava tão envolvida com a presença do Senhor que eu comecei a gritar, Senhor, é hoje o dia da vitória. Está repreendido em nome de Jesus. E Deus deu vitória, viu? Sabe por quê? Deus dá crédito à tua postura. Você sabia disso? Não estou dizendo que você tem que ficar gritando igual a mim.
agora. Mas Deus dá crédito à maneira pela qual você se move pela fé. Tem situações da vida que a gente precisa se mover por aquilo que Deus falou. A tua declaração de fé move o coração de Deus. Posso ouvir um amém? Muitas vezes você não tem respostas para aquela situação, mas você tem a palavra de Deus que diz que se você orar crendo, Ele vai te ouvir. Que quando você clama a Ele te anuncia muitas coisas que você não sabe. Muitas vezes eu oro dessa maneira. Senhor, anuncia. Ontem eu orava por uma irmã e eu dizia: Senhor, tua palavra não diz, clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Olha, ela não sabe. Ela não sabe o que vai fazer. Eu quero te pedir hoje que o Senhor venha dar a ela instrução. Coisas grandes e ocultas que ela não sabe, o Senhor vai revelar para ela em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. Mas a gente passa por sofrimentos. Nós falamos aqui da redenção em Cristo Jesus. E a palavra nos ensina que Jesus foi aquele que mais sofreu. Abre lá em Isaías 53. Você quiser anotar, anota mesmo. Bastante versículo bíblico. Isaías capítulo 53, versículo 3 a 5. Diz assim: que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já sentiu rejeição? Jesus foi o mais rejeitado. E além de ser o mais rejeitado entre os homens e desprezado, era homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Mas certamente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarado. Jesus venceu a morte e o inferno. Pelas suas pisaduras você é sarada. Você crê nisso? Aí eu pergunto para você, quantas vezes você se indignou com alguma situação de enfermidade? E você começou a falar assim: eu repreendo essa enfermidade agora em nome de Jesus. Eu não vou me conformar com isso. Quantas vezes você se conformou com situações da vida? Ah, tá ruim mesmo, então vai ficar de mal a pior. Quantas vezes eu já vi cristãos falarem assim: tá vendo, sabia que ia dar tudo errado mesmo? Eu sabia que ia dar tudo errado. Como que você sabia que ia dar tudo errado? Se você até tinha pedido para Jesus. Então há uma incoerência. E a gente fica se perguntando: por que eu sofro tanto? Vai ver o que você está falando por aí. Você já pensou nisso? O que você está falando por aí? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E é do coração que vem as fontes de vida. É do nosso interior que jorra a vida. A Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 6, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. E eu pergunto para você: qual a maneira pela qual você se relaciona com o mundo, com a vida? Como são os seus olhos? Será que você é aquele tipo de pessoa que qualquer coisa que não está de acordo com o que você queria, você se exaspera, você se irrita, ou você joga palavras de peso no ar, você se torna uma pessoa irada, iracunda, uma pessoa vingativa? São essas coisas que nos fazem sofrer, você sabia disso? São essas as portas que a gente fala, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já foi pregado aqui que as portas é um lugar de proteção, recluso. Então quem é que tem que sair por aquela porta que protege? É a igreja, que vai avançar, que vai destruir as obras de Satanás. O diabo não pode entrar pela tua porta. Você que tem que sair, ir lá no inferno e resgatar as vidas. Mas quando a gente fala assim:
Ah, não vai dar certo. Ah, não, olha, está indo de mal a pior mesmo. Olha, eu já vi que o negócio desgringuelou. Agora, quando você se levanta na autoridade do reino, com a palavra de Deus, aí a Bíblia vai dizer para você que você é dispenseiro dos mistérios de Cristo. Posso ouvir um amém? Aleluia! Eu quero ver você profetizando, saindo pelas ruas, abrindo os braços, oh glória, eu repreendo essa perturbação do inferno. Eu sou muito à vontade, vocês sabem disso, né? Muito expressiva. E eu sou mesmo, sou expressiva com Deus, sou expressiva no meu lar, glória, glória, aleluia, não tem barreira. Eu expresso a palavra do reino o tempo todo. Eu falo o tempo todo a palavra do reino. Quem anda comigo sabe disso. Quem vive comigo sabe disso. Eu já acordo, glória a Deus, aleluia. Vamos repreender a perturbação, oh glória. Até meu filho, quando vê desenho, fala, o desenho perturbado está repreendido. Ele, mãe, para! Porque a palavra do reino tem que estar no teu lábio. Você sabia disso? Você tem que ser muito de Deus. Fala assim para o teu irmão, você tem que ser muito de Deus. Muito do Senhor. Até os ímpios que, quando estão perto de mim, usam termos cristãos. Eles ficam aprendendo. Deus, glória. É tudo perturbação, repreende. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra de Deus diz que é possível você se envolver a tal ponto com as coisas do reino, que Satanás não vai conseguir te subjugar às situações da vida como antes. Outra situação, eu falei de uma das bases que a gente sabe que o Senhor tem todo o governo e autoridade para te curar, para te colocar de pé, porque pelas suas pisaduras você é sarado, Ele pagou o preço da culpa do seu pecado. O segundo ponto, o seu nome está acima de todo nome, no céu, debaixo da terra, no cosmos. Ontem eu falava lá em São Bernardo, imagine o cosmos. E eu não falo só do planeta Terra, tudo que foi na constelação criado, no universo. Todos os planetas têm lugares dos quais os cientistas nunca conseguiram pesquisar, porque a imensidão é muito grande dos céus. O apóstolo Paulo disse que certa vez ele foi ao terceiro céu e ouviu da parte de Deus coisas inefáveis, das quais não lhe é permitido nem referir. É muito difícil até explicar o que ele viu. Ele para ele mesmo dizia, não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, não sei como é, mas eu sei que eu fui e eu ouvi coisas inefáveis. Os homens na terra falam de filmes da 7ª dimensão. Olha, a dimensão do Senhor é muito maior do que 7ª, 8ª, milésima. São coisas das quais o homem jamais imaginou ver ou ouvir. Mas sabe uma coisa? As dimensões do reino, só os filhos podem ter. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Seja um homem espiritual, você quer saber coisas eternas? Você quer entrar nos mistérios, você está quietinha lá no ônibus e de repente o Espírito Santo fala, ora por isso, minha filha, porque está para acontecer. E você, oh Deus... E você começa a ser uma mulher e um homem de fé, eu vou orar e o perturbado do inimigo vai cair por terra agora em nome de Jesus. Eu orei com a Sandra essa semana, a gente já teve uma resposta, amém? Ela já veio me contar uma resposta tremenda da nossa oração. Quantas orações o Senhor tem respondido quando nós aprendemos a andar por meio de fé? Só, amados, que nós precisamos entender que a visão da batalha espiritual deve ser compreendida pela própria palavra de Deus. Eu estou tentando resumir o máximo. Tem muita coisa para falar. Como é bom pregar. Pregar essa palavra viva. Havia um homem chamado Jó, que ele não tinha essa revelação da batalha espiritual. Interessante que quando nós temos o Espírito de Deus que mora dentro de nós, após Jesus ter vindo e ter deixado o Espírito Santo, e agora nós temos Ele dentro da nossa vida. Você ora em línguas, você fala os mistérios do reino, o Espírito Santo te revela os ninhos de Satanás. No Velho Testamento, antes de Jesus derramar todo o seu Espírito sobre toda a carne, eles não tinham ainda o que vocês têm, o que nós temos como igreja. Entendiam a palavra,
mas o espírito ainda não se movia dessa forma. E Jó era um homem. Você vai abrir o livro de Jó aqui comigo, antes de Salmos. Esther, Jó, Salmos. Havia um homem que ele era íntegro, temente a Deus e que sabia se desviar do mal. Ele era um sacerdote do Senhor, ele servia ao Senhor, ele oferecia a Deus sacrifícios pelos seus filhos, porque ele tinha tanto medo dos seus filhos fazerem coisas erradas perante o Senhor, pecar, que ele falava assim, olha, eu já vou pedir perdão a Deus pelo pecado dos meus filhos, não sei o que eles andam fazendo, mas se eles desagradaram o coração de Deus, eu como sacerdote do meu lar, vou cobrir a minha casa de oração, de intercessão, de oferendas, da parte do Senhor, de ofertas ao altar do Senhor, para que a minha casa seja protegida. Você em casa lê o capítulo 1 e 2, porque eu acho melhor narrar para ganhar tempo. E quando Jó fazia tudo certinho e se sentia, agora não é assim, minha responsabilidade com Deus está feita. Já orei hoje, já li a Bíblia hoje. E o Senhor nos ensina que a nossa vida não é uma vida mecânica na presença de Deus, é uma vida que frutifica, ou seja, relacionamento com Deus não é só na hora que você se retirou para fazer aquela oração. Você carrega a presença de Deus com você, olha que tremendo. Você já orou? Amém, mas Jesus, vem comigo. Não deixa ele lá, ele vem. Ah, Senhor, aquela palavra que eu li de manhã, ela fica aqui, ó. Você considera atentamente. Você mastiga aquela palavra, você medita nela e aquilo fica dentro de você. E quando você se dá com uma situação difícil, o Espírito Santo te lembra e te dá uma estratégia. Isso é viver no Espírito. E Jó ia lá, sacrificava, honrava ao Senhor, sim, era um homem temente a Deus, íntegro, se desviava do mal. Mas um dia, Satanás se apresentou a Deus e falou assim, sabe por que Jó é tão bonzinho e não te desagrada? Porque Jesus, ou melhor, porque Deus Pai falava assim para Satanás, você viu meu servo Jó, que homem íntegro, temente a mim, não se desvia do mal, ele é totalmente servo. E o demônio diz, é só você tirar tudo que ele tem, que ele não vai te honrar. Ele vai ficar ao avesso. Ele vai te negar. Ele não vai mais te servir como você diz. E Deus falou para ele, para Satanás, olha, então pode tocar na vida de Jó, em tudo que ele tem, porque Deus conhecia o coração de Jó. Aconteceu coisas horríveis, horríveis na vida de Jó, tão horríveis, que eu nunca vi uma pessoa que tenha passado tanta coisa horrível como ele. Por isso que a gente fala da paciência de Jó. E aí, você vai ver no versículo 13, o que acontece com esse homem? Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Ou seja, roubaram os bois, as jumentas e mataram os servos de Jó que cuidavam dos animais. Ficou só nisso? Não. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Outro acontecimento. Depois, falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram eles, mataram os servos a fio da espada e só eu escapei para te trazer a nova. Também este falava quando veio outro e disse, Jó, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, veio um vento do lado do deserto, deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a nova. Agora pensa se tua família está comendo, dentro de casa, se alegrando, contando piada, coisa engraçada, o teto cai sobre todos os seus filhos. É demais. Tudo no mesmo dia. Então, por isso que eu disse, eu nunca vi alguém que tenha sofrido como ele. Primeiro perdeu o gado, perdeu os bois, perdeu os camelos, perdeu as ovelhas, os servos foram mortos,
Ele podia pensar, mas graças a Deus minha família está preservada, todo mundo dentro de casa. A gente não pensa assim? Está todo mundo em casa. De repente deu um vendaval, o teto cai sobre a cabeça dos filhos e Jó fica em uma situação muito complicada. Só que o que eu quero ressaltar aqui é a atitude dele. Versículo 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Fala comigo, adorou. Aleluia. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E continuando a narrativa dessa história, você pode ler em casa. Além disso tudo que aconteceu, Satanás não ficou satisfeito, porque viu a integridade. Você sabia que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão querendo nos devorar, não sabe? Muitas vezes você diz assim, graças a Deus, essa situação passou, eu escapei, estou ilesa, está repreendido em nome de Jesus. Mas Satanás, ele é o pai da mentira. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele muitas vezes cria um plano arquitetado para novamente te enfrentar e te destruir. E é por isso que eu falo que quando um homem e uma mulher andam no Espírito, em revelação, você tem armas espirituais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Sabe como? Poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Pensa numa fortaleza. Satanás fala assim, eu vou pegar aquela mulher de Deus ali e vou dar o troco. Ela não orou, não expulsou a perturbação, não declarou o evangelho, não houve salvação, então eu vou destruir ela. Só que você tem revelação e você começa a orar. E você fala, Senhor, eu dou ordem de despejo a esses demônios. Senhor, a tua palavra diz que nenhum mal me sucederá. Olha aqui, eu repreendo todo o plano arquitetado do maligno. Eu cubro a minha casa na autoridade do nome de Jesus. Há poder no teu sangue. Aí, de repente, você começa a orar, os demônios ficam irados. Uma vez eu acho que eu já contei aqui, eu achei muito interessante, fiquei até contente. A pastora Cida estava lá na minha casa e aí veio um demônio enfrentar ela. E ele falou assim, eu só não entro nessa casa porque aquela mulher ali fica assim. Era eu, ó Deus. Me imitando. É muito desaforado, né? Porque ela fica orando, falando com aquele lá. Olha, ela sai, obra das trevas. Você já conhece o jeitinho da pastora Cida, né? Depois ela veio me contar, Beth, o perturbado veio e falou de você. Aí eu, é mesmo? Aí eu, bem feito para ele, agora que eu oro mais ainda, se eu já orava, está repreendido, perturbação do inferno. É gostoso servir ao Senhor. Então, digo para você, a diferença de você para Jó é que você tem que ter revelação. Ele não tinha, você não está melhor do que ele agora? Entendendo que é só andar no Espírito. Ele ainda não tinha o Espírito Santo como a igreja tem. O Espírito Santo avisa antes. Você crê nisso? Quantas vezes... Olha, outro dia eu estava dormindo na minha casa, deitado, o Evandro dormindo de um lado, Israel lá no quarto dele, e o Senhor falou assim, se levanta agora, minha filha, cobre a tua casa em oração. Eu falei, deve ter algum ladrão por aí, o que será? Satanás, eu te repreendo agora, obra das trevas, espanto noturno. Você não vai entrar aqui na minha casa, porque eu te dou uma ordem de despejo. Agora, Senhor, nos umbrais, envia anjos guerreiros, ministradores. Ai, é maravilhoso orar assim, você sente o fogo de Deus. É o melhor lugar, a presença de Deus. E você se sente poderoso na mão do Senhor, é ou não é? Dá um negócio assim por dentro da gente que parece que você vai voar de tanta glória que você sente. A oração da fé. E você começa a orar, declarar, e você sente a paz. É uma coisa tão espetacular. Parece que você está numa nuvem de glória dentro da sua casa. E você começa a falar, ó Deus. Por isso que eu falo muito assim, ó Deus, aleluia. A presença começa a invadir aquele ambiente. E você fala, sabe por quê? Porque ai daquele que tocar nos pequeninos. Sabe por quê? Você é poderoso em Deus. Sabe por quê? A marca do sangue do Cordeiro que a gente acabou de celebrar aqui na ceia do Senhor está sobre a tua vida. E se Satanás tocar nos pequeninos do Senhor, quem vai se ver é ele, não é você.
Está repreendido em nome de Jesus. Mas o que Deus espera de nós... Paulo, certa vez, orava pela igreja em Efésios e dizia assim: eu oro para vocês, para que sejam iluminados os olhos do vosso coração. Vocês têm que entender isso. Existem coisas tão tremendas, tão profundas para a igreja, que é a herança de Deus sobre a igreja. E quando você se envolve com a realidade do reino, você vai orar. Amados, eu queria muito, e é meu desejo, que a igreja compreenda isso. Se vocês ficarem assim, quer saber? Essa perturbação vai cair por terra, porque eu vou orar, está repreendido. É diferente a postura, é ou não é? Você fala assim, eu estou orando, isso aí não vai permanecer. Senhor, olha aqui. Muitas vezes eu estou conversando com alguém, muita gente aqui já viu isso. No meio da conversa, está vendo, Senhor? Está repreendido ou não está? Eu começo a orar no meio da conversa, porque Jesus está ali. Porque eu sei que a presença do Senhor é real na minha vida. E eu quero saber que a presença do Senhor é muito palpável na tua vida também. Posso ouvir um amém? Só que Jó, ele não tinha revelação, mas o mesmo Deus que eu sirvo, ele servia. E o Senhor era com ele. O Senhor o amava. Depois disso, Satanás falou, olha, tá bom, eu não consegui nada, mas se ele passar uma luta física, ele também não vai te honrar. E Deus falou assim, então pode tocar no físico dele, mas não tira a vida dele. Satanás encheu esse homem de tumores do pé à cabeça. Meu Deus, olha. E eu pergunto, como que esse homem sofreu? Será que ele foi resistente? Ele foi resistente em Deus. E ele dizia tantas coisas na sua oração. E ele até perguntava, Senhor, por que eu estou passando isso? Por que, Senhor? Mas o Senhor era com ele. E com tantos tumores do pé à cabeça, chega a sua esposa e diz assim, amaldiçoa logo seu Deus e morre. Olha o diabo falando através dela. Satanás é terrível, ele usa pessoas. E muitas vezes usa aquele que está do seu lado. Usa um parente, uma pessoa sem fé. Amados, a gente tem que entender que a gente precisa se relacionar efetivamente com pessoas que têm palavras de Deus, que têm o que dar. Sabe por quê? 1 Coríntios capítulo 5 diz assim, olha, vou até ler para vocês. 1 Coríntios 5 diz que se você tem um irmão, que ele se diz ter um irmão, mas só que ele não tem atitudes cristãs de homem de Deus, com ele nem comais. É melhor nem comer com ele. Olha, que perturbação, hein? Deixa eu ver aqui. Espera aí. O óculos. Tem que pôr o óculos agora. Olha só, 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Sabe por quê? Quando você senta com esse irmão que é impuro, ele fala piada picante, ele conta coisas de sedução, ele acha que ficar devendo todo mundo é normal, ele acha que falar palavrão também é normal, porque todo mundo fala. Ele é uma pessoa impura, tem pensamentos impuros. Ele não converge para a palavra de Deus. E sabe que quando você se assenta com ele, ele contamina o ambiente com aquilo que ele fala. E se você dá crédito ao que ele fala e acha legal, você é conivente. Até na lei diz que se você anda com o ladrão, você é conivente, cúmplice. A lei fala isso, você é cúmplice. Agora veja, eu vou ter uma aliança, vou me associar com um irmão que é impuro. Que coisa, você que tem que influenciar ele, não ele a você. Ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, gente que fala da vida de todo mundo. Ou beberrão ou roubador, com esse tal ainda, nem comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgarás. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Deus me livre. E sabe o que aconteceu com Jó? Infelizmente, a mulher dele estava fora. Mas ele não amaldiçoou seu Deus. Ele não morreu, ele teve até compaixão, creio eu. E a Bíblia conta que depois vieram 3 amigos consolar Jó, essa parte. Lê esse livro em casa. Vieram 3 amigos e começaram a dizer assim para Jó. Jó, foi você que aprontou. Quantas vezes alguém passa a luta? Você não tem revelação, você pode falar isso também. O que você aprontou? Isso aí é uma brecha que você está dando. Às vezes não é.
Isso aí, olha, a culpa é sua. Você está se achando tal. Né? Você se acha muito bonzinho, ó, a mão de Deus, e vai pesar mais ainda. Tá vendo? Olha, Deus veio, você está aprontando, Deus veio com a mão dele, ó, vai destruir tua vida mesmo. E põe mais farinha no negócio. Né? Porque não teve entendimento da palavra de Deus ainda. E Jó passou por tudo isso. Teve que ouvir muita coisa que não agradava ao Senhor. Mas ele falava, mas o que eu fiz, Senhor? O que eu fiz? E de repente, no meio de um redemoinho, a voz de Deus se apresenta a Jó. E começa a falar, como eu falei aqui no início dessa mensagem, da criação. E eu poderia dizer o cosmos, os animais, as constelações, os mares. E o Senhor começa a mostrar para Jó a soberania dele e a sua grandeza. E Jó começa a olhar tamanha grandeza, e ele começa a entender que as coisas das quais ele pensava que conhecia de Deus eram muito pouco. E quando o Senhor começa a se apresentar com tanta glória, com tanta soberania, com tanto poder, Jó começa a se sentir menor do que uma formiguinha. E ele diz assim, Senhor, me perdoe. Eu me arrependo no pó e na cinza, porque eu me justificava tanto, eu me achava tão íntegro. E eu vejo que o íntegro é o Senhor. O Senhor é tremendo, o Senhor é poderoso, o Senhor é criador, Senhor dos senhores. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza, porque de tanto eu indagar eu não entendi a tua soberania, o teu reino, o teu governo. Mas por isso, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. E por causa disso, quando Jó começa a adorar ao Senhor em um nível, em uma profundidade maior, a Bíblia diz que o Senhor o entregou. Tudo que foi perdido, tudo que esse homem tinha perdido, o Senhor entregou as filhas mais belas. Ele teve outros filhos, ele teve as filhas mais belas daquela região. Ele teve posses. Você vai ler lá no capítulo 42, versículo 10. Que diz, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este chorava pelos seus amigos. E o Senhor ainda disse para Jó, olha, os seus amigos falaram tudo fora, falaram tudo errado a teu respeito. Eu não disse nada disso e eles disseram que você fez isso ou aquilo outro. Por isso eu não vou aceitar a oração dos seus amigos. Eu vou aceitar a tua oração, Jó. Você vai orar pelos seus amigos para eu perdoar eles desse erro. E aí, por conta dessa intercessão, o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele os seus irmãos, as suas irmãs, todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele, o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemima, o da outra Késia e o da terceira Querem-Apuque, e em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Porque ele creu. E eu digo para você, você crê também? Pergunta para o seu irmão aí, você crê também? Ui. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que se orarmos crendo, o Senhor tem ouvido os pedidos pelos quais nós temos lhe feito. E a palavra de Deus também diz que as coisas do Espírito só se discernem espiritualmente. Se você não andar no Espírito, você não vai discernir nada. Você só vai discernir as coisas de Deus quando você é um homem e uma mulher espiritual, que lê a palavra, que ora, que se coloca diante do Senhor. Porque senão as coisas vão se passar, outros filhos terão da parte de Deus e você vai ficar para trás. Você olha na igreja, vê um abençoado e fala assim, meu Deus, o que acontece com aquele irmão? Ele ora e as coisas acontecem na vida dele e na minha não.
Vai ver quanto tempo ele está gastando na presença do Pai. Vai ver quanto choro na presença do Pai, quanta entrega. Esse Jó que nós estamos lendo aqui na Bíblia, ele foi tão abençoado. Alguém não poderia não conhecer a história de Jó e olhar o resultado da riqueza dele e falar assim, esse homem deve ter nascido no berço de ouro. Mal sabe o que esse Jó passou, esse servo de Deus. Mas ele chorou, ele buscou. Ele pagou o preço da entrega e da adoração. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele colherá. Você semeia oração? Sabia que oração é semeadura? Gálatas capítulo 6 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. O que a gente semeia para a nossa carne? Às vezes é as coisas do mundo. Às vezes eu estou semeando tempo na internet, tempo na televisão, e nenhum tempo na palavra de Deus. Às vezes eu estou semeando na minha carne um passeio legal, mas nunca, ou quase nunca, eu venho para a igreja. Lá uma vez ou outra quando dá. Às vezes eu estou semeando coisas que, não, aos olhos humanos, são lícitos, não é um problema. Mas são coisas do mundo que tomam lugar. Você tem que ter um equilíbrio. Pode passear? Pode. Mas vamos passear com Jesus? Oh, Deus, vai ficar tão bom. Vamos glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos. Ele vai participar da sua vida. A Bíblia fala que quando você convida Ele para entrar, Ele quer participar da tua vida de forma integral. Eu gosto muito desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que permanecer íntegros. Sabe o que é íntegro? Por inteiro. Tudo que eu sou. Irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, o Senhor quer passear na tua vida com largueza. E é tão bom. Você fica despojado, ó Deus, eu só quero te adorar, coisa boa. Você fica pronto para tudo aquilo que Deus mandar você fazer. Você pode ser um professor, você pode ser um médico, um doutor, você pode ser um empresário, você pode ser uma faxineira, você pode trabalhar em qualquer situação da sociedade. Mas você vai ser um homem brilhante, uma mulher brilhante em Deus, porque o Senhor, Ele sabe que a casa dele é o teu coração. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mais algumas coisinhas que eu queria deixar para nós. Quando você tem uma visão espiritual, você pode ver as coisas da terra, mas você não vai atentar para as situações da vida como se elas fossem aquilo que vai nortear o teu futuro. A Bíblia diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Está no reino, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Eu quero trazer a eternidade do Senhor, a verdade de Deus, em todas as ações da minha vida. Se eu sou um professor, vou ser o melhor professor. Amados, é tão real isso. Certa vez eu dei aula. Eu sou professora também. Eu dei aula em uma escola particular que foi por revelação do Espírito. E o Senhor me deu projetos de ensino que a escola não tinha. E eu cheguei lá no diretor pela fé, porque o Senhor falou, vai lá e fala para ele, vai lá e fala para ele. Eu, ai Deus, já tem um projeto lá. E eu falei assim para o diretor, olha, eu tenho um projeto aqui, que se você der nessa escola vai ser um sucesso. Eu, ai Senhor, pela fé, eu nunca fiz esse trabalho. Ele é mesmo, e é bom mesmo, é brilhante, é maravilhoso. Eu, oh Deus! Pela fé, aquilo foi brilhante mesmo, deu certo, deu resultados. Pela fé eu já fiz projetos maravilhosos na prefeitura. Ele me deu. E teve um sucesso. Saí até em revista da cidade, um tempo atrás. Sabe por quê? Porque você é um nobre do Senhor. Você tem que marcar uma geração. Salmo 90 diz que você pode ir até 70, 80 anos, o que passar disso é enfado e canseira, mas para o crente não. Aquele que opera no Senhor faz maravilhas. Por isso mesmo o Salmo diz assim, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você quer ter um coração sábio? Deixa Deus te tratar. Vai lá para os teus 100 anos servindo a Jesus, se você viver até lá, amém? Se Jesus não voltar antes também. Eu falo para o Senhor que eu quero ser uma velhinha que ainda tem aqueles café da comunhão. Oh, meu filho!
É tudo perturbação. Uma velhinha cheia do Espírito Santo. Eu penso no futuro, ou eu penso no céu, eu penso muito no céu. Às vezes eu penso tanto no céu que eu pensei, será que o Senhor vai me levar logo? Mas eu quero fazer muito aqui na terra, porque quando nós somos extracelestes, o céu mora aqui dentro. Você não é dessa terra, amém? Então, meus amados, eu gostaria muito que nessa manhã a gente começasse a perceber quais são as situações de hostilidade que Satanás tem criado para te destruir, das quais você ainda não se posicionou em oração. Olha, amados, você só vive aquilo que você quer em Deus. Muitas vezes a gente fala assim, ai, fulana, ora por mim, porque eu quero ser melhor com Deus. Você só vai ser melhor em Deus se você buscar a sua presença. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Não adianta pedir oração para o fulano para você ser melhor se você não fizer nada. A sua vida depende daquilo que você conquista em Deus, porque quem tem que orar é você. O Espírito Santo não vai abrir a tua boca para você falar com ele. Não vai mesmo. O Espírito Santo não vai obrigar você a ler a Bíblia quando você não quer, mas ele te convida. E quantas vezes você na sua casa sentiu um desejo de ler a palavra e não leu? Não é verdade? O Espírito Santo fala assim, vai ler aquele texto. Aí alguém te chama, aquele programa vai começar agora, vem aqui na sala. É mesmo? Já sentou ali, puxou a cadeira e ficou. E o Espírito Santo falando, filha, e aquele trato que você fez comigo, que nesse horário você estaria orando? Deixa para depois, Jesus. Ou quando você falou para ele, Senhor, me acorda na madrugada para eu orar. Aí, olha, duvido que se você tenha dito isso, Deus não te acordou, porque ele acorda mesmo. E você acorda do nada. Alguém já experimentou isso? Eu, você, todo mundo. Senhor, me acorda às 4 da manhã. Aí o Espírito Santo te acorda e você... Para que era mesmo, hein? Porque eu acho que eu vou tomar um copo de leite. Esse leite está bom, vou dormir. E o Espírito Santo fica onde? E no dia seguinte o Espírito Santo fala, você não orou. É mesmo. Aí no outro dia o Senhor ainda espera que você vá orar. E ele te acorda, hoje não, Senhor, estou com tanto sono. Obrigada, Senhor, porque o Senhor diz na sua palavra, em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só o sangue. E ele ainda diz para você que te ama, hein? Olha, você é muito amadinho mesmo, só Deus para ter misericórdia. Ele nos ama. Mas Ele nos chama para perto. Que coisa tremenda. Pai da eternidade. Pai amoroso. E a única coisa que Deus quer é esse relacionamento. Porque quando você tiver um relacionamento íntimo com Deus, você não precisa passar todo esse tipo de luta. Porque antes da luta Ele vai provar o seu amor para com você e vai te contar muita coisa. Sabe, amados, muitas vezes nós passamos por luta por causa do pecado. E a Bíblia fala que não deve ter em nós nenhuma situação que te faça sofrer por causa do pecado. É duro. Quer dizer, eu vou sofrer porque eu estou fazendo tudo errado. Eu não preciso disso. Vamos fazer o certo, que é melhor. A Bíblia diz assim, não sofra nenhum de vós como malfeitor. Eu vou enxugar aqui o texto, não vou falar mais muito não. Senão vou passar aqui do horário. Não sofra como malfeitor. Mas se você sofrer pelo Evangelho, sim. Você vai passar pela prova. E você vai colher aquilo que você semeou. Assim como Jó, ele semeou a reverência, o temor ao Senhor. Ele não blasfemou. E ele colheu da sua semeadura. Ele foi fiel até o momento que Deus decidiu abençoar. Você, quando que estiver anotando, anota aí 1 Pedro, capítulo 4, versículo 4 a 16, que diz que você não deve sofrer como malfeitor. Não sofra como malfeitor. Não sofra como uma pessoa que não obedece à palavra de Deus. É tão sério isso, que certa vez lá em Malaquias, capítulo 2... Deus fala assim para aqueles homens que eram infiéis às suas esposas. Eles eram infiéis e violentos. Batiam na mulher dentro de casa, andavam com outras mulheres. E Deus fala assim, lá em Malaquias, capítulo 2, versículo de 12 a 14. Olha, vocês chegam na igreja
e ficam querendo colocar oferta na minha presença, mas eu não ouço a oração de vocês, não. E também não vou aceitar a oferta das suas mãos. Vocês sabem por quê? Porque vocês são infiéis com as mulheres, com as suas esposas, com a mulher da sua mocidade, com a qual vocês foram desleais e infiéis. Porque diz o Senhor, versículo 16, que odeia o repúdio e aquele que cobre de violência as suas vestes. Ele odeia isso, homens violentos. Então, nem vou aceitar a tua oração. A Bíblia diz que aquele que não dá crédito à palavra de Deus, às coisas do reino, até a sua oração é abominável. Já pensou? Que coisa terrível. Então, é melhor a gente entrar na presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho. Glória a Deus. E se você está sofrendo alguma situação que realmente é por causa de Satanás, plano arquitetado do maligno, você tem a autoridade de Cristo para dar ordem de despejo. Posso ouvir um amém? Você tem que andar na revelação do Espírito Santo. Ou porque você está sofrendo por não ler a palavra, não conhecer a palavra, não tem estratégias, não sabe como agir no reino. E por não ler a palavra não tem fé, então não traz à existência aquilo que deveria trazer pelo poder do reino. E por fim eu quero dizer para você que sempre, na palavra de Deus o Senhor quer dizer para nós que se o homem é infiel, ele é fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. A palavra de Deus diz no Salmo 23 que a bondade e a misericórdia dele te seguirão todos os dias da sua vida. Pensa na bondade e da misericórdia do Pai. De um lado está a bondade, do outro a misericórdia. E ele vem bondade, vem misericórdia atrás de mim. E o Senhor manda bondade e misericórdia. Aquele que ama a Deus, esse é conhecido por ele. Tem alguém que ama a Deus nesse lugar? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Aleluia!